Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cassiana e essa é a parte 14 da tradução da Saga Anunnaki, que a gente vai falar sobre a criação do homem adâmico terrestre. Se acumulavam as tarefas para as distintas federações pertencentes ao Alcione. A Federação Pleiadiana e, sobretudo, o império mais poderoso, o de Sírios. Enfrentavam sérias dificuldades para executar os mandatos de Lúcifer do Grande Conselho da Luz Divina. Esse mandato havia se dado já há 500 mil de anos e obrigava as civilizações a abolir as sociedades de castas e deixar livre para evoluir as almas armazenadas no Super Serafim. Isso provocou a superpopulação de mundos existentes, assim como a habilitação de outros para dar vazão à quantidade de almas detidas a reencarnar. Nada havia dito Lúcifer desde a expedição do mandato, mas a Federação sabia que todos esses processos postos em marcha estavam sendo auditados de alguma maneira por entidades dos planos ascendidos pertencentes ao Conselho da Luz Divina. Se não fosse pouco, depois do tremendo desastre aos impérios siriano e pleiadiano, que foi a destruição de Lemúria e Atlântida, um novo comunicado de Lúcifer foi expedido em torno de 300 mil anos atrás, que constava de 2 pontos. Era o aviso a todas as federações com mundos em processo de densificação vibracional. Se havia detectado indivíduos de energia sutil derivados de um grupo de arcontes nesse setor da galáxia, que estariam monitorando esses mundos com o objetivo de infiltrar-se em alguns deles e fazer reinar o caos, que é por fim do que se nutrem essas entidades. O segundo era um recado à Federação Siriana, que era submetida diretamente ao dedo de Lúcifer. Se havia dado a ordem imediata a esta federação que libertasse o numeroso grupo de almas que haviam aprisionado de forma injusta desde milhões de anos. O Conselho de Sírios sabia exatamente a que Lúcifer se referia. Muitos anos atrás, durante as guerras de Órion, onde a opressão reptiliana quase levou a raça humana à extinção, até este ponto, a Federação Siriana havia providenciado a distribuição de fêmeas humanas biológicas por distintos mundos, dando origem, por adaptação ao meio, a humanos de características muito diversas entre si, incluindo humanos aquáticos, frutos de mesclas com anfíbios. Tudo o que era necessário para a sobrevivência da raça humana foi feito. Todos esses corpos eram dotados de uma alma que ficava retida no Super Serafim até que fosse requerida para reencarnar. Foi assim que, por muito tempo, até que um grupo delas se tornou consciente da manipulação reencarnatória a que estavam submetidas e se rebelaram a não reencarnar mais, argumentando que lhes fora vetado o direito de evoluir. Foi então que o Império Siriano os aprisionou por rebeldia em uma singularidade do espaço-tempo. Isso foi definitivamente contra o mandato de Lúcifer de que toda alma deve ser livre em seu caminho para a evolução à fonte. Dessa forma, quando falamos de bons ou maus, a civilização siriana era antigamente muito imperialista e totalitária.
Se já não era simples coordenar a reencarnação de poucas almas, coordenar a reencarnação de muitos milhões era uma tarefa realmente desafiadora. O Conselho Siriano se reuniu em deliberação e se incluiu o mestre e geneticista Toranque que, depois de analisar muitas possibilidades e a pensar que na Terra se pôs a perder o projeto siriano de Lemúria e Mu, se deram conta que estavam ali os Anunnakis, de capacidade geneticista comprovada. E como vimos, apesar de não oferecer obediência ao Conselho Pleiadiano, a que um dia fizeram parte, nem mesmo ao Conselho da Luz Divina, haviam sido solidários à Federação em diversas situações para colaborar em termos comerciais e genéticos. A colaboração no desenvolvimento de projetos genéticos, que já havia se dando há algum tempo entre as comunidades dos Anunnakis e as satânicas de Orion, pareciam estar como que reatando antigas alianças. A ideia de colaboração no desenvolvimento desses projetos era mais forte do que qualquer diferença que podia existir. E assim, o Conselho de Sírios se dirigiu ao grande pai dos Anunnakis, o autoproclamado deus Anu, e se lhes pediu aos Anunnakis que estavam na Terra a criação de um novo espécime adâmico, que já, por sua vez, eram eles os únicos que teriam logística e tecnologia suficientes para tocar esse projeto na Terra. E assim poder reencarnar e dar saída a esse contingente permanente de almas que haviam sido libertadas por Lúcifer. O pai Anunnaki e autoproclamado deus Anu aceitou o encargo do projeto com a condição de poder participar em parte do desenho do mesmo. Este passou o encargo a Enlil e Enki, o primeiro como comandante-chefe e o segundo como mestre geneticista. Enki liderou a equipe de trabalho com a ajuda de sua esposa, a sacerdotisa e geneticista Ninki, que era conhecida pelos sumérios como deusa mãe. Resumindo tudo isso, digamos que o Conselho de Sírios se lhes passou uma requisição de projeto com exigências a cumprir, mas se permitiria aos Anunnakis enxertar parte de sua genética na nova espécie. As exigências do Conselho de Sírios na formação de base dessa nova espécie eram as seguintes: se retomaria e reativaria a base genética do Cro-Magnon e do Neandertal, degenerada, como visto nos capítulos anteriores, pela guerra nuclear entre Lemúria e Atlântida, e se uniria a genes de hominídeos autóctones terrestres. O grande mestre geneticista Toranque, que foi em grande parte, por sinal, responsável por salvar a raça humana da extinção com a geração em escala de clones durante a Grande Guerra de Orion, por força da opressão reptiliana, viu o seu projeto adâmico terrestre, esperado por milhões de anos, acabando por ser entregue aos Anunnakis, raça com numerosos membros reptilianos, visto que isso tudo lhe parecia uma autêntica ironia. Sabiam do orgulho Anunnaki e acordaram mesmo assim que deixassem sua marca genética nesta nova espécie.
Outro ponto que constava no projeto original de Toranque era que essa nova espécie adâmica pudesse evoluir em poucos milhares de anos da terceira para a sétima dimensão, amadurecendo espiritualmente e habitando novos mundos, sublimando-se até chegar à fonte. No fundo, nem o próprio Conselho de Sírios, nem os Anunnakis, nem mesmo Toranque sabia o que ia acabar se formulando neste complexo projeto. Foi assim que, em meados de aproximadamente 300 mil anos atrás, após algumas tentativas e erros, se conforma o primeiro casal adâmico viável deste projeto. Dependendo das fontes, a essa raça primordial terrestre conheceríamos por elfos. Outros ainda os chamariam de a hierarquia de Lilith, em homenagem à primeira mulher humana autóctona terrestre. Eram espécimes arianos esplêndidos, de 3,5 metros de altura em média, que possuíam uma riqueza genética descomunal, com um DNA de 12 hélices. Concretamente, teriam os genes de um total de 64 raças, 22 delas físicas e 42 etéricas, inclusive reptilianos, insectoides e humanos Anunnakis, além das raças autóctonas terrestres. Este último, por assim dizer, era o ingrediente secreto da nova espécie. Toranque sabia do potencial de todo o anterior, mas a introdução de genes autóctones terrestres conectaria esta nova raça com o coração do planeta. Já que Gaia, lembremos, é um planeta sagrado criado por dragões Kumara Elohim, possuindo identidade própria como ser vivo. E esta conexão poderia estabelecer sinergias evolutivas inimagináveis para esta nova raça. Para finalizar, vamos esclarecer alguns pontos sobre certos conceitos bíblicos muito interessantes. Se você acompanha esta saga em ordem e mais ou menos tem uma ideia geral do que tem sido relatado até agora, compreenderemos desde essa perspectiva um monte de entidades correlacionadas no destino da evolução da Terra e da raça humana terrestre em particular. Um texto enigmático que é recitado desde sempre e suscita discussões entre os estudiosos bíblicos são os famosos plurais da Bíblia. Já que, se lemos atentamente, este ponto é realmente duvidoso, já que, conforme a Bíblia, e o próprio Javé diz claramente que ele não criou o homem. A Bíblia começa da seguinte maneira em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Na antiga Bíblia hebreia se emprega a terminologia Elohim para Deus, mas fato é que esta palavra em hebreu significa deuses. Os teólogos dizem que isso é apenas um plural majestático para enfatizar a grandeza de Deus, mas o fato é que, linguisticamente, essa figura de linguagem não é usada neste idioma. Vejamos a frase em hebreu. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaret. A tradução correta sugerida por esta saga seria: no princípio, criou os deuses com o céu e a terra. Ou seja, falando claramente, a fonte e não Javé criou aos deuses junto com o céu e a terra.
Assim, em Gênesis 1 se fala em Deus com maiúsculo, o absoluto, a fonte que tudo é. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E sutilmente, em Gênesis 2, se começa a falar de Javé não como Deus criador, e sim como um Elohim. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Atenção aos verbos usados em Gênesis 1, se diz que o absoluto criou, e em Gênesis 2 diz que Javé, Deus, simplesmente o formou. Se consultarmos um dicionário, veremos que criar é algo do nada. E o verbo formar significa dar forma a algo pré-existente. O certo é que os Anunnakis foram os geneticistas responsáveis pela modificação genética que deu origem ao ser humano terrestre, nada menos nem nada mais. Javé, portanto, não é Deus, nem muito menos. Enlil, Javé não é nada mais que um comandante, simplesmente. O resumo de tudo em nosso planeta é que os responsáveis pelo projeto genético terrestre, os Anunnakis, com o tempo se negativaram. Em Gênesis 1, 26, 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note, a nossa imagem, no plural. Por isso, deuses, se traduzirmos corretamente a palavra Elohim. Como se vê, no fundo, na Bíblia, se fala em deuses no plural, e isso é inegável, mesmo que os teólogos queiram provar o contrário. Também nota-se incríveis coincidências entre a Bíblia antiga e a mitologia suméria e até outras mitologias, onde há muita informação oculta e importante, disfarçada em parábolas, duplos sentidos, jogos de palavras e muito simbolismo. E todos esses segredos ocultos deixam o ser humano completamente anestesiado quanto à verdadeira história de suas origens. Então é isso, galera. Esse é o final da parte 14. Vamos agora para a tradução da parte 15. Espero que tenham gostado. Até breve.